Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e que você, a primeira coisa que você deve fazer é não negar a ansiedade. Fica comigo. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon, este é um canal voltado a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance. E se você caiu de paraquedas por aqui, não me conhece ainda, eu já te convido a clicar aqui no se inscrever e ainda pedir as notificações no sininho, que toda semana a gente tem vídeos muito legais para você. E também já peço o seu like e deixe seu comentário aí no final do vídeo, que é muito importante, que isso aí vai posicionar melhor o nosso canal e aí é um estímulo a mais para o professor parar o seu tempo e conversar um pouquinho sobre estudos, sobre alta performance nos estudos, sobre provas. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade, que é um tema muito comum, que eu sinto que as pessoas têm muita ansiedade quando vai chegar a época de uma prova, né? A ansiedade é exatamente o gap que a gente tem entre entre os nossos objetivos e o que a gente entende por as nossas habilidades. Então, muitas vezes, quanto maior a ansiedade, é sinal que a gente entende que os objetivos são maiores do que as nossas habilidades. Quando a gente acha que as nossas habilidades elas estão compatíveis com aqueles objetivos que nós vamos enfrentar logo a seguir, a tendência é que a gente fique menos ansioso. E quando a gente acha que as nossas habilidades superam em muitos objetivos que a gente vai alcançar, a questão pode se tornar enfadonha, pode fazer um ciclo reverso. E muitas vezes é perigoso quando a gente se acha muito, né? Acha que vai passar fácil no concurso, porque o concurso é de nível técnico, eu tenho nível superior, porque eu já quase gabaritei várias provas no concurso passado, aí eu vou com um salto alto, né? E aí eu posso também me dar mal. Então a ansiedade é boa, nós já vamos falar sobre isso. Mas eu vou explicar um pouquinho o que acontece quando, por que a gente sente esse frio na barriga e todas essas características aí que a gente acaba sentindo com a ansiedade. E ela, se a gente não tomar alguma atitude, ela pode ir crescendo que nem uma bola de neve. Então, primeira coisa, a gente tem no nosso cérebro, a gente tem o tronco cerebral lá, que tem uma partezinha que é muito primitiva, que é igual em todos os animais, desde os répteis até os mamíferos. Por isso que a gente chama de cérebro reptiliano. Por quê? Porque é uma parte do cérebro muito arcaica, desde os répteis eles já têm essa capacidade, que é exatamente de funções motoras, e está ali também um sisteminha muito importante para nossa sobrevivência, que é aquele nosso sistema de luta ou fuga, que é o fly ou fight, ou seja, lutar ou fugir. Então, esse é um sistema de sobrevivência e que muitas vezes o nosso cérebro reptiliano acha então que uma prova que a gente tem lá na frente é uma questão de sobrevivência. E aí ele age intuitivamente, o corpo administra química e biologicamente da mesma maneira que ele faria se você fosse um mamífero lá um Homo sapiens dos remotos 70 mil anos, 80 mil anos atrás. Ou seja, a luta ou fuga, né? A sobrevivência é luta ou fuga. Então acontece uma série de coisas, tipo um neurotransmissor, adrenalina, vai lá, descarrega adrenalina, se descarrega outros hormônios e aí uma série de funções biológicas são ativadas e outra série são desativadas. Por exemplo, o que acontece na ansiedade, a gente vai se deparar para uma luta ou para uma fuga. Imagine que você está na floresta no período das cavernas e aí você se depara com um animal predador. Então você já dá aquela tensão. Então o que acontece? Dá uma taquicardia exatamente para o sangue bombear e o mais rápido possível para os seus membros, para suas pernas e para seus braços, para que você possa lutar com aquele animal ou fugir daquele animal. Então, essa descarga já dá taquicardia, que é um dos primeiros sintomas, né? Também acontece o quê? O sangue todo que está nas vísceras, ele sai das vísceras para
ir para as pernas e para os braços, porque você vai precisar utilizar a sua força física. Então você tem que estar esperto, com bastante sangue nos membros, para daqui a pouco, numa luta com um leão, né, ou se engalfinhar com um javali, você não tem uma cãibra no meio desse caminho. Então ocorre o quê? O sangue sai das vísceras e por isso que você sente às vezes um frio na barriga, você sente borbulhas, né, aquelas borboletas do estômago que as mulheres tanto reclamam. Também o sangue sai do cérebro, que não precisa tanto sangue, você precisa priorizar os membros, e aí muitas vezes quando a gente toma um susto ou se depara com uma situação de onopino, assim, de estresse, é que a gente fica empalidecido, a gente empalidece o rosto. É exatamente esse sangue saindo das vísceras, saindo da cabeça, indo para os membros. Então isso são várias situações. Outra coisa, a pupila se dilata, porque daqui para frente você tem que ficar com foco somente naquele javali. Ou você vai se engalfinhar com aquele javali, ou você vai fugir do javali ou do leão. Então o foco é total. Isso faz com que em momentos de estresse a gente fique muito focado em alguma coisa, a gente perde a visão periférica e às vezes a gente perde muitas coisas que estão acontecendo. Me lembro lá atrás, quando eu fazia karatê e depois quando eu participava de competições de jiu-jitsu, nas primeiras competições eu lembro que parecia que só tinha o adversário na minha frente, eu não via arquibancada, não via nada. E isso, por um lado, era bom, porque eu estava concentrado na luta, mas por outro era ruim, porque muitas vezes eu não conseguia ver o placar para saber quanto estava, se eu estava ganhando ou perdendo. Muitas vezes eu não conseguia ver o tempo que faltava e muitas vezes eu nem escutava o que o técnico, o que o coach ali estava falando de estratégia, que estava vendo a luta que eu não estava vendo. Então, com o tempo, os grandes atletas conseguem administrar isso aí. Eles administram essa ansiedade de modo que eles ficam focados, mas aí eles conseguem se focar e se concentrar exatamente para aquilo que ele quer. Então eu me lembro também, já quando tinha mais uma experienciazinha, o que acontecia? Parecia que todo o estádio desligava, botava no off, na barulheira do estádio, eu escutava só a voz do treinador. E eu imagino que seja isso, né? Uma luta de UFC, aqueles grandes atletas, por exemplo, eles devem não escutar mais nada, além do técnico ali dizendo o que eles têm que fazer. Normalmente esses são os que ganham. Então, toda essa química e tudo isso acontece no nosso corpo exatamente para nos preparar para essa luta. Por quê? Porque o cérebro entende que aquela nossa prova que a gente vai fazer sentadinho, com uma caneta e com um lápis, seja um momento de luta ou de fuga, e por isso todo esse sistema vai acontecendo. Então é muito natural que a gente, lembrando da prova, começa a ter um friozinho na barriga, uma leve taquicardia, que isso é um sistema, o sistema de fuga ou de luta, né? O cérebro não entende, o nosso cérebro não sabe muitas vezes o que é realidade e o que não é. Então você pensou nisso, já dá todo aquele, ele já começa a trabalhar. Né? Outra coisa interessante que pode acontecer, né? Que normalmente acontece, por exemplo, se você está num momento de pico de estresse, por algum momento de fuga ou de luta, provavelmente se você está com a bexiga cheia, das duas uma, ou você faz xixi perna abaixo, né? Dependendo da situação, ou você não sente mais vontade de fazer um xixi enquanto tiver, né? Dificilmente vai ter vontade de fazer xixi enquanto tiver um leão na sua cola, um javali na sua cola. Então, por esses sistemas, esses mecanismos, o sistema urinário, por exemplo, é desativado, ou é perna abaixo, né, dependendo da situação, ou você simplesmente para de sentir vontade de fazer xixi até o momento ficar resolvido, né? Então muitas vezes acontece, e também o sistema digestivo acontece a mesma coisa. Então muitas vezes acontece durante a prova inteira, você passar uma prova inteira de concurso, 3, 4 horas, sem dar uma vontadezinha de fazer xixi. Aí fez a prova, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de tomar água, dá fome. Também fome você acaba não sentindo, né? Dificilmente você vai fazer uma prova e vai sentir fome. Aí chega no final, você está morrendo de fome. Por quê? Porque o sistema digestivo, o sistema urinário, eles suspendem as atividades para que você foque na sua luta, pela sua sobrevivência. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é não negar esse estresse. Porque quando a gente nega o estresse, a gente está dando o sinalzinho para o cérebro lá. Ele está achando que está numa luta de sobrevivência moda antiga, e na verdade não é. Só que eu não estou dando bola, eu estou negando.
Quando eu estou negando, o cérebro pode estar pensando assim, pô, eu tô mandando a descarga de adrenalina aqui, tô mandando taquicardia, tô dilatando a pupila, tô mandando sangue para os membros e nada, o homem não se liga. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar mais. E aí, quanto maior o gap entre os nossos desafios e as nossas habilidades, maior são os picos de estresse e, consequentemente, aliás, os picos de ansiedade. E aí é muito simples. Imagine você que você está caminhando num parque e aí você se depara com um cachorro. E o cachorro não tem cara de muitos amigos e ele está com aquela crista levantada ali, com os pelos eriçados do meio, olhando fixo para você, caminhando na sua direção. Ali pode ser que dê um leve pico de estresse, pode dar uma adrenalina, ou você vai ficar focado no cachorro, mas você sabe que você vai dar um chute, o cachorro vai fugir, você vai ameaçar pegar uma pedra, até eventualmente dar uma pedrada nele e ele vai fugir, ou qualquer coisa você vai correr e vai se mandar. Então o pico de estresse, a ansiedade não vai ser tão grande quanto, por exemplo, se você estivesse caminhando nesse mesmo parque e aí se deparasse com um leão que pode ter fugido do zoológico. E aí, quando você se depara com um leão, você sabe que o obstáculo do leão é muito mais intransponível. Você sabe que jogar uma pedra no leão não vai fazer nem cosquinha com o leão, pode ser até muito pior. Então aí sim, você pode ter certeza que o pico de adrenalina vai ser muito grande, que o sangue vai a 1000 para os membros, taquicardia, pupila dilatada, vai tudo potencializar. E é isso que acontece quando a gente vê que os nossos desafios são grandes. Então, se a gente está muito ansioso, é porque de repente a gente não está confiando no nosso estudo, na nossa preparação, ou a gente realmente sabe que aquele concurso é coisa grande mesmo e não tem jeito, vai ter o estresse, vai ter ansiedade, mas aí você tem que, não negando, você passa a administrar. Então, quando eu não nego, quando eu sei que eu estou ansioso, eu começo a fazer mecanismos para avisar o nosso cérebro, olha aqui, ó, eu estou ansioso sim, mas a minha ansiedade não precisa nada dessa loucura aí de fuga ou de luta. E uma das coisas mais básicas para avisar o cérebro quanto a isso é a respiração. Então, quando se der um pico aí desses de ansiedade, porque você lembrou da prova, porque você viu no calendário que falta 20 dias para o seu concurso, e aí ou aí quem vai fazer Enem, falta 2, 3 dias para o Enem, né? Falta uma semana para o Enem, aí você deu aquela taquicardia, sentiu aquela ansiedade, borbulhas do estômago. Primeira coisa que você deve fazer é não negar, segunda coisa é respirar profundamente. Quando você faz uma respiração profunda, né, alguns minutinhos de respiração profunda, pensando coisas boas ou então fazendo algumas mentalizações, você começa a dar sinais para o seu cérebro que não tem nada de luta ou fuga por aqui. Por quê? Porque ele vai ver, pô, eu estou mandando adrenalina aqui, o homem está respirando tranquilamente. Agora é diferente se eu nego e fico nervoso e começo a pensar, aí é diferente. Agora, quando eu respiro profundamente, eu dou sinais para aquele meu cérebro que não é nada de luta ou de fuga. Aí muda de figura o negócio. E a terceira coisa então, né? Então a primeira é não negar, a segunda é respirar. E a terceira é reverter esse estresse, fazer do estresse uma coisa que em princípio parece ser negativa em algo positivo. Porque, meus amigos, a gente sabe que se não existisse esses picos hormonais aí de angústia, de ansiedade, de luta, a gente acabaria ficando na mesma e nunca evoluindo. Foi exatamente esse estresse que foi uma mola propulsora para muitos acontecimentos de virada de vida, tanto da humanidade como viradas pessoais, né? Por exemplo, eu tenho certeza e às vezes eu agradeço aos meus inimigos que foram o desemprego, firma quebrando e momentos de angústia, de ansiedade que fizeram com que eu revertesse usasse essa ansiedade para direcionar para o meu objetivo, que é o que todo atleta faz.
né? O bom atleta faz isso naturalmente às vezes. Ele utiliza aquela ansiedade, pessoas que dão palestra, eu quando vou me apresentar em algum evento, pessoas quando vou dar uma aula muito grande com um público maior, pessoas que fazem teatro, então elas usam essa ansiedade pré-prova, né? Uma coisa que se vai se pôr à prova, essa ansiedade, né? Jogo de futebol, os atletas, os jogadores, eles usam antes de uma decisão, eles usam toda essa ansiedade para reverter em algo positivo, uma vontade a mais, uma vontade maior. Então se você não fizer isso, você vai sucumbir. Por quê? Porque não adianta nada eu não ter estresse, é bom eu ter um estresse, é bom eu ter uma ansiedade, é bom eu ter esse sentimento para eu poder utilizar e direcionar para o meu objetivo. O que eu não posso é fazer com que essa adrenalina, toda essa descarga hormonal que descarrega no meu corpo, redunde para uma depressão, redunde para um medo de fracasso e redunde para fazer xixi perna abaixo, né? Não, ao contrário, eu vou lutar, eu vou usar isso aí para lutar. Então essa é a terceira coisa. E a quarta coisinha que eu queria falar com vocês também, para fechar isso aí, é o seguinte: então a gente não está imune a toda essa descarga de hormônios e todas essas situações que ocorrem aí, que eu comentei com vocês, porque isso faz parte do nosso sistema reptiliano aí e do nosso sistema de luta ou fuga. E o que a gente pode fazer, sim, é também durante uma preparação para concurso, para vestibular, para Enem, que a gente fica muito tempo sentado, estudando, serve para quem trabalha também, que é fazer uma atividade física, de preferência, quanto maior o ritmo de estresse, uma atividade de alta intensidade, uma corrida, uma luta, alguma coisa, uma musculação pesada, uns HIITs, né, que é tão na moda, fazer com que essas atividades, esse momento de atividade física seja aquele momento que vai descarregar toda essa energia que se acumulou, porque era exatamente o que acontecia, né? A energia se acumulava para depois você correr, para você lutar, e aí você nunca faz isso. Então você sente esse pico de ansiedade e fica sentado. Sente outro pico de ansiedade, fica sentado. E aí começa biologicamente a ficar prejudicado, fisiologicamente e consequentemente até psicologicamente, aí tudo desanda. Então para isso aí não acontecer, também é bom fazer uma atividade física. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste. Resumindo, 4 coisinhas aí. Primeiro, não negar o estresse. Segundo, uma vez não negado, respire para que esse estresse seja administrado. Uma vez administrado, use esse estresse para algo positivo. E quarto, faça uma atividade física para descarregar toda essa energia e segue na luta, que eu tenho certeza que você vai conseguir passar e transpor este obstáculo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste. Clique no gostei. Compartilha com o amigo que estuda, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, mande um comentário aqui, qualquer comentário será muito bem-vindo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.